Olá, no programa de hoje, as ramificações do crime organizado no Brasil. A recente Operação Carbono Oculto, de combate à infiltração da criminalidade na economia formal do país, cumpriu mais de 200 mandados de busca e apreensão em 9 estados. Instituições nacionais e estaduais atuaram em conjunto para identificar e desbaratar esquemas de adulteração de combustíveis, crimes ambientais, lavagem de dinheiro, inclusive do tráfico de drogas, fraudes fiscais e estelionato, que movimentam bilhões de reais. Como essas engrenagens se expandem continuamente no país, seus braços no mercado financeiro e os desafios para contê-las. Eu converso com a professora de Sociologia da UFMG e pesquisadora do CRISP, Ludmila Ribeiro. Bem-vinda ao Mundo Político, Ludmila, um prazer recebê-la. O prazer é todo meu, agradeço enormemente ao convite da TV Assembleia. É sempre um prazer poder analisar e debater questões relacionadas à dinâmica de criminalidade, segurança pública, justiça criminal e sistema prisional. E acredito aí que essa operação traz um pouco de cada uma dessas dimensões. Com certeza. Ludmila, a mega operação, composta pela Carbono Oculto do Ministério Público de São Paulo e Quasar e Tanque, da Polícia Federal, chamou muita atenção pelo aparato mobilizado e pela sofisticação dos esquemas mirados. A Faria Lima concentrou 42 alvos, incluindo empresas, corretoras e fundos de investimentos que seriam controlados pelo primeiro comando da capital. Como dimensionar, Ludmila, o poderio econômico que essa organização acumulou ao longo das últimas décadas no país, mesmo com vários de seus líderes presos e condenados? Então, eu acho que essa é uma excelente pergunta para a gente começar a nossa discussão, e eu acho que ela traz em si duas questões que são extremamente relevantes. Não dá para falar hoje sobre crime organizado sem falar sobre estratégias de lavagem de dinheiro. É ilusório que essa pessoa que está ali revendendo drogas, armas, ou mesmo combustível adulterado, peças de carro, que ela vai guardar todo esse dinheiro dentro de casa, porque a gente vai ter um comércio que vai ser mediado pelo dinheiro vivo. Então, é indispensável você ter alguma estratégia de lavar dinheiro para que você possa movimentar esse dinheiro a partir dos bancos, né? Então, ou seja, hoje em dia é muito mais fácil comprar algo no exterior, mandar dinheiro para o exterior. Então, exatamente por isso, empresas financeiras em geral são muito atraentes e indispensáveis para que o crime organizado possa acontecer. Isso por um lado. E, por outro, em razão das escolhas em termos de políticas de segurança pública que foram realizadas no caso brasileiro, a gente tem a ilusão de que, quando a gente está falando de crime organizado, a gente está falando desse microcomércio de venda de drogas, especialmente drogas muito baratas, que tem lugar nas periferias das grandes cidades, e que exatamente por isso são prontamente identificáveis a partir de estratégias de policiamento ostensivo, ou seja, por meio das famosas batidas policiais. E o que essa operação nos mostra é que, quando a gente está falando de crime organizado, a gente não está falando desse contexto, pelo contrário, a gente não está falando de pessoas que são facilmente apreendidas ou que podem ser facilmente identificadas e aprisionadas por meio de estratégias de policiamento ostensivo. A gente está falando de pessoas que estão acima de qualquer suspeita, porque estão em atividade, muitas das vezes vestidas com os melhores ternos ou as melhores roupas, dentro de escritórios e trabalhando especificamente nessa dimensão logística, ou seja, de compra e venda de mercadorias ilegais, mas também exatamente para viabilizar a compra e venda desses itens de transferência de grandes quantias de dinheiro, ou seja, é um negócio que demanda efetivamente domínio de boa parte do que os economistas fazem. Além disso, um bom domínio de línguas estrangeiras para que seja possível mandar e receber dinheiro e também mandar e receber produtos ilícitos. Pelas características que vem assumindo ao longo de sua existência, o PCC, Ludmila, já pode ser enquadrado como uma máfia?
Olha, é difícil a gente falar que o PCC é uma máfia. A máfia tem características muito específicas para a gente fazer essa analogia. Primeiro, quando a gente está falando de máfia, na sua concepção tradicional, a gente está falando de grandes famílias e que muitas das vezes estão utilizando de uma violência bastante extrema para impor a sua vontade em determinados territórios, né? O que a gente tem no caso do PCC é uma coisa muito mais sofisticada. A gente está falando de milhares de pessoas que não têm vínculos de sangue, que também não vão ter muitas das vezes vínculos de afeto, mas têm vínculos de reciprocidade, ou seja, tem vínculos empresariais, tem vínculos do ponto de vista de uma ideia de eu fui ajudado no pior momento da minha vida, então agora eu devo boa parte da minha boa vida hoje a essa organização, e exatamente por isso vínculos de sigilo que vão conectando esses sujeitos. E, obviamente, isso sempre muito bem remunerado. Então, longe dessa ideia de que a gente está impondo a partir de uma ameaça constante da violência, o que a gente tem é muito dinheiro circulando junto com normas, junto com valores que são compartilhados por esses indivíduos, né? Ou seja, é muito mais sofisticado do que a própria ideia de máfia. Especificamente aqui em Minas Gerais, como esse grupo vem se infiltrando? Acho que essa é uma pergunta muito importante, porque durante muito tempo se acreditou que todo o processo de infiltração do PCC ele estava relacionado ao sistema prisional. E isso, obviamente, está muito brincado com essa lógica que perpassa a história da própria organização, né? Então, vale a pena lembrar que o PCC é uma organização criada como uma estratégia de resistência à violência dentro do sistema prisional, que tem, no caso de São Paulo, o seu grande marco, o massacre do Carandiru, em que mais de uma centena de pessoas privadas de liberdade foi brutalmente morta pela polícia militar, mas também a violência fora do sistema prisional, que tem aí como seus marcos tanto a favela naval, mas outros episódios. Então, se no começo o PCC era essa estrutura que, de alguma maneira, conectava com o mundo de fora para geração de renda e recursos, inclusive para viabilizar uma melhor condição de vida dentro da unidade prisional, e exatamente por isso a gente precisava desses vasos, né, da prisão se comunicando muito bem, isso hoje está longe de corresponder à realidade do primeiro comando da capital. Então, quando a gente volta na história, e numa história recente, o que a gente tinha era que todas as vezes que algum problema dentro da unidade prisional era verificado, você transferia as lideranças desses grupos. E com isso, digamos, o PCC começa a passar a sua mensagem, a recrutar novos membros a partir dessas estratégias de transferência para as outras unidades da federação. Aqui não foi diferente. Quando começa-se a ter essas transferências, né, ou a chegada das primeiras pessoas conectadas ao primeiro comando da capital, o governo do estado, então, decide criar uma unidade, um espaço dentro da unidade prisional, na época, o complexo penitenciário Nelson Grillo, para alojamento de todas as pessoas que ou se declaravam pertencentes ao PCC ou que de alguma forma eram conectadas com o PCC. Durante muito tempo se acreditou que isso era mais do que suficiente para conter a expansão do PCC, porque quando a gente olhava para a dinâmica externa das unidades prisionais, tinha-se muito essa ideia de que o PCC chegava dominando um pouco a área e dominando no sentido de tabelar o preço da droga, recolher o armamento, impedir que os grupos criminosos resolvessem os seus conflitos da maneira como eles achavam melhor. Toda essa lógica de resolução de conflitos, ela passa a ser mediada pelo PCC no momento em que as pessoas aderem ao proceder da facção. Então, esse é o contexto que durante muito tempo a gente acreditou, ou os governos acreditaram, que era a estratégia de expansão do PCC. A grande questão é que, e todos os estudos estão mostrando isso, é que especialmente nos últimos 15 anos, o que a gente tem é uma diversificação de negócios no PCC. Então, hoje em dia, a venda de drogas responde por uma parcela muito pequena de toda a renda da organização,
e uma lógica de outros comércios que estão muito além do sistema prisional, ou que passam muito ao largo do sistema prisional. Então, a gente tem um triângulo aí que está relacionado a furto e roubos de veículos, mas também seguradoras de veículos e também desmanche de carros e revenda de autopeças, e é um comércio que é totalmente coordenado por pessoas que dificilmente estão armadas dentro dessa lógica. A gente está falando de algo que é muito mais demandante de uma lógica empresarial, que passa por escritórios, né? Ou seja, por locais e pessoas acima de qualquer suspeita, e como a gente viu na Operação Carbono, também muito relacionado a essa fraude de combustível, fraudes, adulterações que começam pequenas, que vão crescendo progressivamente, e junto com isso também uma série de comércios legais, né? Ou seja, é ilusório a gente acreditar que existe, o PCC é uma organização criminosa, então tudo que ele faz é ilegal. Não, ele precisa, inclusive, lavar dinheiro, então muitas das vezes ele vai se envolver em negócios legais, que vão ser negócios, inclusive, que vão ajudar do ponto de vista de esconder um pouco da lucratividade ou das dinâmicas desses comércios ilegais. Falando dessa Então, quando a gente fala... lucratividade, Ludmila, desculpa só interromper, porque é um Não, ponto por favor. importante. Uma das revelações da operação foi de que os valores arrecadados, né, no setor de combustíveis chegavam ao sistema financeiro ali por meio de fintechs. Os alvos da investigação movimentaram 52 bilhões de reais dessa maneira, né, entre 2020 e 2024. Nós tivemos um caso de fake news, né, no início do ano, que dizia que o governo taxaria o PIX, e isso acabou, né, levando à revogação de uma norma da Receita Federal que aumentaria a fiscalização dessas fintechs. É preciso retomar a discussão de regulação dessas empresas diante do contexto que a gente está vivendo? Eu diria que a Receita Federal é um braço imprescindível para a gente entender as dinâmicas de comércio e de organizações ilegais, né? Ou seja, se a gente pensa que hoje tem uma série de comércios legais que estão ali junto com os comércios ilegais, ou que servem de fachada, que ajudam no processo de lavagem de dinheiro, então, são as movimentações financeiras que vão indicar se algo se tem conexão com crime, se tem conexão com organizações ou com dinâmicas ilícitas. Então, acho que isso muda muito, algo que há muito tempo a gente tem chamado atenção. O modelo de segurança pública brasileiro, ele apostou muito nessa lógica de policiamento ostensivo, ou seja, nessa lógica de a polícia militar que vai fazer batidas, que vai tirar o sujeito ali da periferia e que com isso o crime organizado vai acabar. A Operação Carbono mostra exatamente o contrário, né? Ou seja, essa lógica de dinâmicas de policiamento ostensivo que resultam em prisões, prisões que resultam em policiamento ostensivo, isso é nada perto do que essas organizações movimentam, né? O verdadeiro dinheiro, o verdadeiro coração está dentro dos escritórios que não chamam atenção, que estão longe dos olhares da polícia ostensiva e que exatamente por isso demandam outras estratégias de investigação e conexões, sobretudo com a Receita, do ponto de vista de para onde esse dinheiro vai, o que é feito com esse dinheiro, mesmo porque, de novo, né, é ilusório a gente imaginar que todo esse comércio ilegal vai ser movimentado a partir de bolsas de dinheiro, que as pessoas vão sair por aí carregando bolsas, porque é um dinheiro ilegal, então por isso é um dinheiro manchado. Pelo contrário, isso vai ser distribuído em milhares de contas que estão altamente integradas dentro desse sistema financeiro, que exatamente por isso podem virar euros, ienes, dólares, em questão de segundos, e podem pagar o meu fornecedor do outro lado do Atlântico sem chamar qualquer tipo de atenção, né? Então, é um comércio que é cada vez mais interligado do ponto de vista do uso da tecnologia, então, do uso, inclusive, de novos aplicativos, novos softwares, mas que também é interligado a partir dessas brechas do mercado financeiro. Então, das fintechs, do fato de que boa parte desse dinheiro, né, muitas das vezes vai aparecer como um dinheiro
ilícito, no imposto de renda, mas que você tem uma parte ali do dinheiro ilícito que fica em determinados tipos de investimento, paraísos fiscais, e que exatamente por isso é muito mais difícil identificação e conexão com sujeitos específicos. Um outro aspecto dessa operação, Ludmila, que chamou a atenção é que as três, né, resultaram em apenas 6 prisões entre os 14 mandados que haviam sido expedidos. Segundo a PF, esse número baixo executado é de fato atípico e a corporação, né, apura aí um possível vazamento de informações. Isso é um reflexo de corrupção enraizada nas instituições policiais? É um fato que a gente ainda tem que encarar? Então, acho que tem duas questões que são muito importantes a gente pensar sobre esse baixo índice de prisão. A primeira é que, é claro, não há como a gente pensar em dinâmicas de crime organizado sem pensar em corrupção estatal, né? Ou seja, essas organizações elas vão se apropriando dessas frouxas articulações do Estado, desses elementos que não estão bem resolvidos, ou dessas brechas que são deixadas, e elas também elas demandam indispensavelmente uma série de cooptações desses sujeitos e cooptações do ponto de vista, inclusive, de entender como que o Estado opera, quais são os seus vazios de poder, quais são os elementos dos quais essa dinâmica criminal pode se apropriar. Agora, eu acho que talvez um elemento que esteja sendo um pouco problematizado é que essa operação pode vazar não apenas por meio de sujeitos, né? Ou seja, sujeitos que vão lá, vão vender informação, o que estão ali exatamente para repassar informação. Uma das coisas que a gente tem assistido também é um enorme desenvolvimento tecnológico por parte dessas organizações. Então, nada impede que essas organizações tenham tido acesso a determinadas informações chaves a partir do acesso aos sistemas, né, ou do que a gente chamaria de uma invasão hacker ou de um acesso hacker sem deixar nenhum tipo de brecha. Isso traz para a gente, novamente, a importância da gente pensar, então, em investigações que sejam cada vez mais sofisticadas, do ponto de vista, inclusive, de se entender como que esses sujeitos acessam os sistemas estatais, sistemas, do ponto de vista de sistemas de informação, né? Ou seja, os sites, os aplicativos e os programas que são criados pelo Estado para a condução dessas investigações. Ludmila, após a mega operação, rolou também uma certa disputa pela paternidade, né, entre os governos Lula e Tarcísio, evidenciada aí em postagens, em declarações públicas. Uma atuação mais integrada, né, sólida e perene entre as forças de segurança do país ainda esbarra em interesses políticos? Sem a menor sombra de dúvida, né? Eu acho que a grande questão é que o filho bonito todo mundo quer ser pai. Então, quando a gente tem problemas do ponto de vista da corrupção, da violência ou da letalidade policial, isso é um problema daquele governante, daquele sujeito que não sabe controlar bem as suas organizações policiais. Agora, quando são operações bem-sucedidas, do ponto de vista de descortinar algo que estava escondido, como essa dinâmica do primeiro comando da capital, ou as estratégias que são utilizadas para a lavagem de dinheiro e, sobretudo, para que esse dinheiro possa circular, financiando o comércio legal e ilegal, sem chamar nenhuma atenção, aí a gente todo mundo quer ser o pai desse filho, né? E aí os governos ficam disputando. Acho que esse é um dos grandes problemas e exatamente por isso tem-se toda essa discussão hoje em dia sobre em que medida a PEC da segurança pública avança ou não nessas estratégias de condenação. Então, a dúvida de que a gente tem um cenário da segurança pública extremamente fragmentado entre os governos, e aí governos municipais, governos estaduais e governos federais, que está muito mais competindo por recursos e visibilidade do que estratégias de cooperação que possam levar à desarticulação e à visibilidade de organizações criminosas. E uma segunda dimensão que eu acho muito importante de ser destacada aqui é como que essa operação coloca como que a gente está indo no caminho errado quando a gente está pensando em políticas de segurança pública. Todas as vezes que se fala sobre segurança pública, se pensa, vamos contratar mais policial,
colocar mais polícia na rua e, com isso, o problema da segurança pública vai estar resolvido. Essa operação, na verdade, a parte da polícia na rua foi a que menor resultado deu, né? Ou seja, a gente prendeu pouquíssimas pessoas. Então, o que dá resultado efetivamente são essas estratégias de inteligência que conseguem ver especificamente onde estão os núcleos e desconstruir essas cadeias tão bem montadas do ponto de vista de circulação de mercadorias e dinheiro. Muito rapidamente, para a gente encerrar, a PEC da segurança pode ser um bom caminho para o país, da forma como está desenhada? Olha, no sentido de pensar que a gente tem problemas de complexidade variada e que o policiamento ostensivo, esse policiamento feito pelas polícias militares e também disputado com as guardas municipais, não vai, como que isso não resolve o problema, a PEC avança nesse sentido. Mas a PEC ainda tem muitos elementos do ponto de vista de como que vai se dar essa divisão de responsabilidades, quais são as estratégias pensadas para fomentar essa cooperação, especialmente o que vai ser feito pelos governos quando essa cooperação não vier a acontecer, mesmo porque a gente está falando de décadas e mais décadas de um trabalho altamente fragmentado. Então, essa cooperação ela não é imediata, ela não é natural. E o terceiro ponto é como que a gente vai repensar as estratégias de financiamento, pensando um pouco mais o que é a prioridade do ponto de vista de uma segurança pública que seja sustentável e que esteja mais preocupada com a preservação da vida do que apenas com indicadores de prisão. Então, é uma PEC que avança, mas talvez ela precisasse ser um pouco mais robusta, ou um pouco mais desafiadora do status quo, do que apenas essa ideia de constitucionalizar um pouco melhor esse arranjo da segurança. Muitíssimo obrigado por essa conversa conosco no Mundo Político, Ludmila. Sou eu quem agradece, um prazer participar de mais um programa da TV Assembleia e me coloco à disposição para as próximas conversas, que são sempre muito interessantes. Espero que os espectadores também achem. Muito obrigado. Eu conversei com Ludmila Ribeiro, professora de Sociologia da UFMG e pesquisadora do CRISP. Falamos sobre os impactos da recente Operação Carbono Oculto e os desafios enfrentados pelas instituições no combate à crescente ramificação do crime organizado no Brasil. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.